Um, dois, três, vamos lá. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Eu sou a Cristina Neves, da Silva. E eu sou a Carolina Gomide. Abre aspas. Se não for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião. E não nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos nem voz e nem representação. Fecha aspas. Essa frase de Abigail Adams foi citada na Carta das Mulheres, apresentada aos constituintes de 87. Apesar de o termo constitucionalismo feminista ser recente no Brasil, ele decorre de diversos movimentos sociais e políticos, tanto brasileiro quanto internacionais. Na obra Constitucionalismo Feminista, das professoras Cristine Petter, Stefânia Maria Queiroz Barbosa e Melina Fachin, a ministra Rosa Weber conceitua esse movimento acadêmico como técnica de implementação da participação igualitária das mulheres nos processos de... Técnica de implementação da participação igualitária das mulheres nos processos de interpretação constitucional e construção dos desenhos institucionais da Constituição, resgatando o viés feminino do projeto constitucional, bem como da Ordem Internacional de Direitos Humanos. E para o nosso bate-papo de hoje, tratando sobre o constitucionalismo feminista, temos a honra de receber a professora Melina Fachin, que é doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Professora adjunta dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e autora de diversas obras e artigos na seara do direito constitucional e dos direitos humanos. Enfim, uma brilhante pesquisadora. Professora Melina, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É uma imensa honra ter você em nosso podcast para falar de um assunto tão atual, relevante e, acima de tudo, necessário. Peço que você se apresente para os nossos ouvintes, por favor, professora. Olá a todas, olá a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui no Lidera Podcast. Queria dizer e cumprimentar primeiro as nossas hosts aqui do programa, a Cristina e a Carolina. Uma alegria estar com vocês discutindo um tema que é não só foco aí do meu estudo, mas da minha paixão, que é o constitucionalismo feminista, e também queria cumprimentar a todas e a todos que tiveram interesse, foram instigados pelo tema e estão aqui nos escutando. Eu sou professora de Direito Constitucional, como já fui apresentada, trabalho dentro da área do Direito Constitucional com a matéria de Direitos Humanos e dentro da matéria de Direitos Humanos, mais recentemente, os temas relacionados aos direitos das mulheres me chamam aí muita atenção nesse olhar do constitucionalismo na busca da concretização da igualdade. E algo bastante pessoal da minha trajetória que me levou a isso foi justamente ser mãe de duas meninas. Acho que o constitucionalismo feminista brotou para mim muito naquele momento, porque eu que me considerava muito igual com a maternidade, revi alguns dos conceitos que tinha, sobretudo pelos desafios majorados que se colocam às mulheres, ainda que dentro de uma estrutura, obviamente, de privilégio, né, em relação à nossa realidade nacional no que toca a esse tema. Então, a partir daí, conheci e pude fazer não só laços acadêmicos, mas de profunda amizade com a professora Cristine Petter e também trazer, né, a esse diálogo a minha querida amiga já de muito tempo, a professora Stefânia Queiroz Barbosa, que é minha colega, foi minha colega no curso de Direito na Unibrasil e agora é minha colega na Universidade Federal do Paraná. Portanto, juntas trabalhamos aí com felicidade desde 2017, gestando esse projeto do constitucionalismo feminista que já deu 2 filhos, os 2 volumes, e com certeza nos dará aí ainda outros para o futuro. Estamos cheias de projeto, nos falta o tempo para implementá-los.
Perfeito, professora. Mais uma vez, obrigada pela participação. Então, vamos lá. Para começar a discussão sobre o tema, acredito que a primeira pergunta a se fazer seria: o que é o constitucionalismo feminista? Trata-se apenas da junção do movimento constitucionalista com o movimento feminista? Essa é uma excelente pergunta. E talvez tenha sido uma das primeiras perguntas que eu, a Cris, aqui me permito chamar carinhosamente a professora Cristine Petter de Cris e a professora Stefânia, nos fizemos quando começamos aí a trabalhar com esse projeto do constitucionalismo feminista. O constitucionalismo feminista, de fato, não é só a junção da visão do constitucionalismo com o movimento feminista, até porque nós temos aí duas grandezas bastante plurais nessa pergunta. Nós temos muitos constitucionalismos e nós temos muitos feminismos, né? A ideia do constitucionalismo feminista é calcada na realização da promessa de igualdade que, desde os primeiros discursos do constitucionalismo, estava incluído e não foi realizado, né? Então, as mais diferentes vertentes do constitucionalismo trabalharam e trabalham com a ideia de igualdade, todavia, essa igualdade é ainda um vir a ser, um porto a se chegar e não necessariamente algo que já foi concretizado. Portanto, na busca de resgatar a promessa da igualdade e de resgatá-la com o protagonismo feminino, é que o constitucionalismo feminista surge, né? Vendo, de um lado, o direito constitucional visto pelas lentes dos constitucionalismos clássicos, né? Seja do constitucionalismo liberal, seja do constitucionalismo social, mas o direito constitucional visto por essas lentes como um direito de exclusão, e de exclusão justamente das mulheres, porque esses constitucionalismos foram movimentos sem mulheres. Então, a ideia do constitucionalismo feminista parte justamente dessa intrigante pergunta, né? Como é que o direito constitucional seria se ele não tivesse excluído? Ao contrário, se ele tivesse incluído e ouvido as mulheres, que haviam, né? Essas mulheres existiam, só não tinham, infelizmente, até hoje, em alguma medida, não tem o seu devido espaço ao sol do direito constitucional. Então, é na busca deste constitucionalismo que a professora Cristine Petter também coloca como um constitucionalismo integral, ou seja, um constitucionalismo que integre a todas e a todos e que atenda ao postulado substancial da igualdade que o constitucionalismo feminista se coloca. Então, ele é mais apenas do que a junção da ideologia do constitucionalismo com a ideologia do feminismo, ele é, na verdade, um passo adiante, né, das propostas dos constitucionalismos clássicos, e ele trabalha com uma ideia, né, central de igualdade, que eu acho que é o que une todas as diferentes vertentes dos mais variados feminismos, das mais variadas lentes que podemos ter sobre o feminismo, colocando a igualdade, ou talvez melhor dizendo, colocando a diferença como ponto central das reflexões do direito constitucional. Excelente, professora. A sua pergunta, inclusive, a sua resposta dessa primeira pergunta já nos remete imediatamente para a segunda, que é sobre as origens do constitucionalismo feminista e se é possível afirmar que hoje se trata de um movimento global. Escutando a sua fala, imediatamente me remete a situação que a gente vai observar no Chile, né, com essa nova constituinte, que vai ser, de fato, com a presença de 50% de mulheres. Então, me parece que é um movimento que se associa muito a isso, mas eu gostaria que você abordasse nessa questão das origens e como é visto esse movimento no mundo também. É muito difícil precisar a origem exata, né? Onde está o embrião do nosso discurso feminista do direito constitucional, do constitucionalismo feminista. O fato é que várias mulheres que foram, inclusive, rechaçadas pelo constitucionalismo clássico, várias mulheres já se debruçaram de uma visão do direito constitucional pelas lentes feministas ou da construção de um direito constitucional que buscasse a igualdade social, política e econômica entre homens e mulheres, que, ao fim e ao cabo, é justamente o que o constitucionalismo feminista busca. Portanto, é muito difícil precisar aonde estaria, né, a gênese dessa ideia. O fato é que
rotular ou albergar essa ideia sobre o nome de constitucionalismo feminista é algo bastante recente dentro da história do direito constitucional. Não ignora a luta das muitas mulheres que fizeram com que isso seja possível, e esse, inclusive, é um ponto, talvez um dos primeiros pontos aí de tarefa do constitucionalismo feminista, que é justamente resgatar a história dessas mulheres que fizeram o direito constitucional em todas as suas ondas e que nos permitiram aí, a partir, sobretudo, do século XXI, falar em constitucionalismo feminista. Eu não precisaria uma origem exata na linha do tempo, mas é fundamental citar um trabalho que surge em 2012, organizado por 3 professoras, né, a Beverly Baines, a Daphne Barakeres e a Tsivi Kahana, que se chama Feminist Constitutionalism. Eu acho que essa é uma das primeiras obras que nós temos no âmbito do direito constitucional, numa perspectiva internacional, que reúne reflexões de autoras de diferentes constitucionalismos e de autoras também em diferentes momentos da sua reflexão constitucional. O prefácio dessa obra é feita pela magistral Catherine McKinnon, que é uma referência também nessa matéria e que já desde o final da década de 80, desde o começo da década de 90, trabalha dentro do direito público os temas do feminismo, e a sua obra, bastante referenciada, é uma visão feminista da teoria do Estado. Então, nós temos ali uma semente que eu acho que é bastante potente, é uma obra, enfim, de referência em matéria do constitucionalismo feminista e mostra, portanto, já a segunda parte da sua pergunta, Kika, que é justamente se o constitucionalismo feminista é ou não um fenômeno global. A própria obra, com a sua abrangência, com autoras de diversos locais, vozes de diferentes locais, de países com tradições culturais bastante diversas, de traços sociais e econômicos também diversos, nos mostram que, de fato, o constitucionalismo feminista, essa visão feminina do direito constitucional, é sim um desafio global. Ele nos exige, portanto, também uma visão renovada do próprio fenômeno constitucional. Então, ver as constituições para além do elemento estatal, ver esses traços estruturais e institucionais que perpassam diversos constitucionalismos, mantendo estruturas de discriminação com relação à questão de gênero, é um impulso fundamental do constitucionalismo feminista. Isso, obviamente, não significa que haja uma universalidade constitucional e que todas as realidades das mulheres são iguais, Obviamente, aqui o ser mulher já é algo múltiplo e ser mulher precisa levar em consideração o contexto no qual nós estamos falando, onde esse direito constitucional se produz, qual é aí a geografia, aonde estamos. Nós sabemos, por exemplo, que ser mulher no sul global, ser mulher pobre, ser mulher negra, nós temos aí muitos marcadores diferentes que levam também a visões diferentes. Mas o fato é que existe um traço que permeia o discurso constitucional, ainda que dentro dessa pluralidade, que é justamente o caráter estrutural da opressão em relação às mulheres. Essa exclusão das mulheres, seja na própria produção do direito constitucional, ou seja, como o sujeito com quem, as sujeitas, melhor dizendo, com quem o direito constitucional se preocupa. Portanto, tendo em vista esse caráter estrutural da opressão, acho que podemos dizer sim que o constitucionalismo feminista é sim um fenômeno global, partindo com isso do pressuposto que essa globalização pressupõe pluralidade, pressupõe complexidade, não o contrário, não queremos reduzir tudo a uma única experiência, ao contrário, queremos é mais abrir, complexificar, problematizar o direito constitucional com relação justamente a todas essas realidades e desafios femininos que se colocam ao direito constitucional. Isso permite, de um lado, também
ter um discurso global do constitucionalismo feminista permite, de um lado, que a gente tenha, obviamente, um estándar mínimo, né, um piso a partir do qual os constitucionalismos locais podem aí florescer, podem avançar, como, por exemplo, o que se passa hoje no Chile, né, uma teoria feminista do próprio poder constituinte e da formação da Constituição, né, o que nos permite, aí, obviamente, dentro de cada uma das realidades, avançar nessa matéria que é compartilhada aí pelo discurso constitucional na contemporaneidade. Professora, é especialmente interessante essa discussão entre a pluralidade e as exclusões entre o constitucionalismo e os feminismos. E é exatamente nas exclusões que a nossa terceira pergunta foca. Em seu recente texto, Por um Constitucionalismo Feminista, uma forma utilizada para definir o conceito foi compará-lo com o direito constitucional clássico, que seria um movimento de exclusões. Se o objetivo do constitucionalismo feminista é acabar com as exclusões, por que não chamá-lo de constitucionalismo humanista? Essa é uma excelente pergunta e eu vou devolver já a pergunta com uma outra pergunta para nós refletirmos aqui em conjunto. Por que quando a gente fala nos direitos das mulheres, a gente usa exatamente essa expressão, direitos das mulheres, e não fala em direitos humanos? Porque, tradicionalmente, o nosso idioma do constitucionalismo é um idioma que foi forjado supostamente sob um sujeito abstrato, mas que de abstrato não tinha nada. O sujeito abstrato da modernidade jurídica é o sujeito homem, é o sujeito branco, é o sujeito burguês. Portanto, o constitucionalismo feminista, sem a menor dúvida, está dentro, né, das vertentes humanistas aí do constitucionalismo, mas é importante, eu particularmente acho bastante importante que nós tenhamos esse adjetivo do feminista para marcar esse espaço do protagonismo feminino. E esse foi um tema que desde o início, junto com a professora Cristine Petter, junto com a professora Stefânia, quando nós procurávamos, né, exatamente qual nome nós daríamos, nós nos inquietávamos e nos perguntamos muitas vezes, será que é feminista mesmo que nós queremos colocar aqui? E chegamos à conclusão que sim, vendo o feminismo dentro desse movimento do direito constitucional, justamente como um movimento por igualdade entre homens e mulheres, igualdade social, política, econômica, em tantos outros campos. Então, partindo desse pressuposto, é que nos parece importante, ainda que seja dentro da categoria, né, da defesa dos direitos humanos, parece-nos importante marcar esse espaço do protagonismo feminino. E com isso também o próprio constitucionalismo feminista, o constitucionalismo humanista, perdão, avança com o avanço do constitucionalismo feminista, porque o princípio da igualdade e da não discriminação, além de ganhar novos contornos dentro dessa visão, passa a ser fundamento, passa a ser a ideia central a partir do qual o próprio constitucionalismo se levanta e se alicerça. Então, o foco na diversidade é justamente uma das principais bases do constitucionalismo feminista e o que permite também com que outras distinções, com que outras exclusões que o constitucionalismo clássico também opera e se alimenta, com que essas outras exclusões também ganhem luz, também ganhem voz e também ganhem vez dentro do discurso constitucional. Por isso que, mais uma vez, quando nós falamos do constitucionalismo feminista, a ideia de pluralidade é a ideia que vem à tona. As desigualdades e as opressões vividas pelas mulheres, elas também não se limitam só àquele código binário do homem ou da mulher. Elas também abrangem outras exclusões, as exclusões de raça, as exclusões de cultura, as exclusões de orientação sexual, as exclusões de classe. Isso nos permite avançar como um todo no discurso constitucional. Então, o constitucionalismo feminista
avança nas pautas do constitucionalismo humanista, mas eu, particularmente, acho que para o reconhecimento do protagonismo das mulheres como sujeitas da produção e como sujeitas da proteção do direito constitucional, é importante que nós marquemos esse espaço do constitucionalismo feminista. Excelente, professor. É um constitucionalismo feminista interseccional, né, que busca aí reconhecer todas as outras, enfim, formas de exclusão. Em relação à chamada hermenêutica, tá vendo, Carol? Eu falei que eu falei errado, eu estava treinando, eu falei, eu vou falar hermenêutica totalmente errado, então já peço desculpa aí para o Jansen o trabalho que eu vou dar. Em relação à chamada hermenêutica constitucional feminista, poderia nos falar um pouco sobre qual... Poderia nos falar um pouco sobre o que é essa técnica interpretativa? Desculpa, gente. Poderia nos falar um pouco sobre o que é essa técnica interpretativa e como o Supremo Tribunal Federal e as cortes internacionais têm participado dessa construção jurisprudencial? Aqui é uma pena que em português a gente não tenha o equivalente significativo que aparece, inclusive, na obra que eu mencionei do Feminist Constitutionalism, que é a hermeneutics. É uma expressão que é muito bacana, né? Porque aproxima a ideia do her, do ela, da tarefa hermenêutica aí. Então, na ausência de equivalência, usamos hermenêutica constitucional feminista para dar conta disso, que é essa lente, esse filtro interpretativo que nós colocamos para ler o direito constitucional. É, portanto, uma releitura do direito constitucional sob essa ótica dos feminismos, né? É mais do que uma proposta metodológica, é uma revisão dos próprios conceitos e fundamentos do direito constitucional à luz aí justamente do postulado da igualdade e da não discriminação dentro desse aspecto central, né, da proteção da mulher. Nós temos aqui várias técnicas, né? Tem uma outra autora do constitucionalismo feminista bastante importante, que é a Catherine Bartlett, que vai falar da women's question, né? Ou seja, fazer a pergunta feminina, se colocar a pergunta feminina, mas o fato é assumir essa visão interpretativa do direito constitucional no que diz respeito à questão de gênero para a leitura dos mais variados temas. Porque quando a gente pensa em hermenêutica constitucional feminista, alguns temas já nos vêm à mente, né? Com relação à igualdade e à não discriminação. Então, pensamos, por exemplo, a questão do aborto. É um que imediatamente nos vem à mente. Ou outras questões que são ligadas geralmente às mulheres como sujeito da proteção. Mas essa técnica de interpretação, a hermeneutics, nos permite ler qualquer tema da dogmática constitucional, nos permite ler qualquer um, para pegar o exemplo do constitucionalismo brasileiro, qualquer um dos nossos 250 artigos da Constituição com essa lente, com esse filtro de interpretação. E eu sempre digo às minhas alunas e aos meus alunos que é como se fosse efetivamente um óculos. Uma vez que a gente coloca na nossa frente, a gente não consegue deixar de ver senão por aquela lente, né? Então, nós temos aí vários temas, e basta olhar para o cardápio da nossa jurisprudência, nós temos vários temas que são do constitucionalismo clássico. A questão da federação, por exemplo, que tem um olhar completamente diverso, aberto e plural, quando olhado pela lente feminista da interpretação. Né? E aqui eu queria trazer dois exemplos. Um exemplo que vem do Supremo Tribunal Federal e um exemplo que vem da Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa matéria. E já justifico o que faço, né? Estava na pergunta justamente essa jurisdição tanto interna quanto internacional, e eu acho importante isso, porque o constitucionalismo feminista necessariamente nos leva a essa visão de que não basta nós olharmos apenas para as fronteiras dos nossos estados e das nossas experiências constitucionais. Nos leva à visão de que o fenômeno constitucional, ele dialoga, ele transpassa e, sobretudo, se alimenta do direito internacional dos direitos humanos, né? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º da nossa Constituição, no artigo 5º, são aí vetores importantes de normas de proteção do constitucionalismo feminista. Então, por isso, me permito fazer essa articulação também do direito interno com o direito internacional.
Da experiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu queria trazer um caso que eu tive a honra de servir como expert witness na Corte Interamericana, que é um caso que versa sobre um tema talvez dos mais clássicos do direito constitucional, que é o tema das imunidades parlamentares. O caso que trouxe esse tema é um caso brasileiro, é o caso da Márcia Barbosa de Souza e outros versus o Brasil, e decorre de uma circunstância bastante trágica, que foi o feminicídio da Márcia Barbosa, ainda na década de 90, por um então deputado estadual da Paraíba, né, que nunca foi condenado pelo crime, né? E aqui nós tivemos um papel central das imunidades, sobretudo da imunidade formal, né, na ausência aí, antes, isso a gente está falando inclusive antes da emenda constitucional 35, então aqui a gente está falando não na suspensão do processo pela Casa Legislativa, mas inclusive na própria vedação do início do processamento do parlamentar sem autorização da Casa Legislativa. Então esse é um tema que está desde as origens do constitucionalismo, né, como um elemento de proteção do Estatuto dos Parlamentares, sobretudo no equilíbrio aí, da tripartição dos poderes, mas é um tema que demanda, sobretudo em circunstâncias como essa, do caso da Márcia Barbosa, um olhar diferenciado, uma hermenêutica diferenciada a partir, né, das consequências de gênero que ele produz. Nós já tivemos, por conta desse caso especificamente, uma alteração importante, que foi a emenda 35, mas ela, infelizmente, não foi suficiente. As imunidades no direito brasileiro ainda continuam sendo, em muitas maneiras, portas para impunidade, e existe, né, nós não temos um levantamento formal, mas eu tentei fazer esse levantamento justamente por conta da minha posição como testemunha técnica na Corte Interamericana. Nós temos muitos crimes cometidos contra mulheres por parlamentares, sobretudo relacionados à violência doméstica, que nós sabemos que é uma endemia no Brasil, que muitas vezes param, né, na impossibilidade das imunidades ou às vezes até mesmo antes, né, por conta aí de influências indevidas no momento da própria investigação desses crimes. Então, esse é um exemplo que eu queria dar de um tema que é clássico do constitucionalismo e que ganha contornos muito diferenciados quando nós assumimos essa lente interpretativa de gênero. E no Supremo, nós temos vários exemplos, é difícil escolher um, mas eu particularmente gosto muito das discussões sobre a repartição de competências à federação. Por isso eu vou escolher a ADI 3165, que era justamente no que diz respeito à inconstitucionalidade de uma lei de São Paulo, que é uma lei 2001 do Estado de São Paulo, que impedia, né, que na contratação de mulheres fosse realizado o teste de gravidez ou apresentação de atestado de laqueadura, né? Nesses casos, caso as empresas tivessem essa política diante de contratação de mulheres, elas podiam, inclusive, perder a sua inscrição estadual. Nesse caso, a análise ficou restrita à discussão das competências, né? Se era uma competência privativa da União, legislar sobre direito do trabalho, ou se, e portanto estaríamos aí diante de uma inconstitucionalidade formal, né? Aqui, obviamente, a gente sabe, né, dentro do direito constitucional, nós temos uma tendência bastante centrípeta da nossa federação de reconhecer mais competências da União e não ser tão deferentes com relação aí aos outros entes federativos, mas o fato é que aqui estava um tema, né, que independente do resultado, se a inconstitucionalidade sairia pela via formal ou pela via material, mas um tema que requeria esse olhar de gênero, porque a gente está falando da proteção no mercado de trabalho, da proteção, perdão, das mulheres no mercado de trabalho, né? E um ato profundamente discriminador, mas que a gente sabe que ainda incide no momento da contratação das mulheres, que é o fato de pesar se essas mulheres terão ou não filhos e se ausentarão aí dentro do período da licença maternidade. Então, nesse momento, o Supremo aponta para a inconstitucionalidade formal. Existe, obviamente,
registro nos votos aí de componentes do quórum da questão da proteção no mercado de trabalho da mulher, mas não foi esse o vetor ainda que predominou. Da mesma maneira, e aqui aproveitando a presença da Carolina nessa fala, me lembro do artigo belíssimo que ela escreveu com a professora Cristine Petter sobre a questão que estava afetada em repercussão geral no Supremo, sobre a questão da inclusão de salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. Um outro tema que, novamente, sai pela tangente da inconstitucionalidade formal, falando era necessário ter lei complementar, mas que não, perde também, óbvio, temos ali votos que registram a inconstitucionalidade também formal, com base no postulado do direito à proteção igual, entre homens e mulheres e da não discriminação, mas, novamente, nós temos aqui um tema bastante importante no que diz respeito a uma questão tributária e que poderia ter sido, deveria, na minha opinião, até ter sido visto por essa lente de hermenêutica feminista. Professora, indo além da técnica de interpretação, para quem tem realizado a interpretação e para quem tem construído o direito constitucional, os dados demonstram e o constitucionalismo feminista reconhece que as mulheres estão excluídas do espaço de poder. Poderia nos falar um pouco mais sobre de que forma esse movimento constitucional lida com a necessidade de representatividade feminina nos espaços públicos? E também, quais são as posições sobre a utilização de cotas na política ou outras formas de aceleradores históricos? Existe um bordão no movimento do direito internacional de direitos humanos que replica a seguinte expressão: nada sobre nós sem nós. Eu acho que toda vez que eu escuto falar em espaço, em representatividade feminina, essa frase me vem à cabeça. Porque, obviamente, sem mulheres nos bancos dos tribunais, sem mulheres nas cadeiras das casas legislativas, sem mulheres conduzindo a administração das políticas públicas, não haverá uma política pública, legislação ou julgamento que tenha esse olhar de gênero adequado. Isso não significa que essa é uma tarefa só das mulheres, claro que não, mas é fundamental que haja a ocupação desses espaços de poder por mulheres para que isso ocorra. Não quer dizer também que, tendo mulheres, necessariamente teremos uma visão feminista dos temas que ocupem esses espaços de poder. Mas, sem a menor dúvida, se tivermos mais mulheres nesses espaços de poder, teremos mais chance que uma visão feminista chegue. Voltando ao exemplo da Constituinte chilena. Não significa dizer que metade da Constituinte chilena, metade do poder constituinte aí, a ser exercido será feminista só porque é feminino. Não existe, obviamente, essa correspondência. Mas quando você reserva 50% das cadeiras da Assembleia Nacional Constituinte para as mulheres, você está privilegiando, sem a menor dúvida, que existam mais possibilidades e mais chances dos temas femininos, por uma visão feminista, chegarem aos debates. Então, isso é fundamental. Obviamente, a não ocupação desses espaços de poder por mulheres decorre justamente dessa exclusão e do traço patriarcal de formação do nosso próprio modo de ser sociedade. A nossa sociedade é fundada na ideia da divisão sexual do trabalho, que é uma forma de replicar exclusão e preconceito contra as mulheres e de mantê-las aí afastadas de uma vivência pública aí na mesma perspectiva ou da mesma maneira que os homens. Até porque esses espaços de poder, do jeito que eles estão desenhados, eles são espaços de poder profundamente masculinos. E muitas vezes até nós vemos que as mulheres se sentem obrigadas a se masculinizar ou muitas vezes se adaptar a uma lógica de funcionamento que não necessariamente atenda aí à visão feminina e feminista do exercício do poder, seja ele qual for. Então, é fundamental ter em mente que enquanto nós não colocarmos
como um ponto cerne dos debates, né? Repensar esse modo de dividir, né, o exercício do poder, tanto no campo privado quanto no campo público, nós não teremos aí profundas alterações nesse sentido, porque aqui há uma retroalimentação muito nefasta. O fato das mulheres no campo privado serem as responsáveis pelas tarefas de cuidado, seja os cuidados domésticos, seja os cuidados com os filhos, oneram essas mulheres as duplas, triplas, quádruplas jornadas, as cargas mentais majoradas que acabam impedindo que elas, obviamente, ocupem a esfera pública em toda a sua extensão e com toda a potência que os homens geralmente fazem, porque, ao fim e ao cabo, tem as mulheres gerenciando todas essas outras atividades de cuidado no âmbito privado. Então, é fundamental ter essa compreensão aproximada do campo público e do campo privado, de como as opressões privadas privam as mulheres dessa vivência pública e da ocupação desses espaços de poder. Isso, obviamente, sem contar que mesmo, né, e nós somos inquietas e desafiadoras, mesmo assim nós vamos ao campo público, ocupamos esses espaços, né, e é fundamental que isso se faça cada vez mais. E, obviamente, isso não se dá por benesse, né? É muito difícil. Enfim, existem exemplos, mas é muito difícil ver que alguém desocupe graciosamente uma cadeira para que a mulher a ocupe. Portanto, é fundamental que a gente tenha essa expressão que a professora Christine Petter usa, que eu gosto tanto, né? Aceleradores históricos ou cotas, né? Reserva de vagas, queiramos aí chamar como for, é fundamental que elas hajam para que as mulheres estejam lá e ocupem esses espaços devidamente. É fundamental, até porque eu sempre falo isso, como mãe de 2 meninas, eu não posso esperar mais 50 anos para a gente ver a igualdade concretizada. É fundamental, portanto, a gente acelerar o passo da história usando esses mecanismos, né, que são tão presentes na nossa história constitucional, né? E que só quando são utilizados em relação às vulnerabilidades é que incomodam, né? Então, quando a gente fala de cotas raciais ou de cotas femininas, aí nós vemos vozes se levantarem, né? Ah, não, mas eu postulado da igualdade. Nós tivemos, em análise histórica, por exemplo, sobre o uso da lei de cotas no direito constitucional, nós tivemos várias cotas no passado, cotas, por exemplo, para beneficiar os imigrantes europeus que chegaram no Brasil, cotas para beneficiar. Aqui no Paraná, nós tivemos uma lei que chamava Lei do Boi, que beneficiava o ingresso nas universidades de filhos de agricultores, né? Então, vejam como esse já é um mecanismo, né, que mesmo o discurso tradicional do direito constitucional utilizava, mas que quando é com relação às vulnerabilidades, às mulheres, aos negros e às negras, aí incomoda. Mas é fundamental que eles estejam presentes, porque nós efetivamente precisamos acelerar o curso da história na realização do direito da igualdade. Professora Melina, certamente eu vou mandar esse episódio para um colega meu, que ele sempre fala para mim, não, é natural que essas desigualdades desapareçam. E aí me vem a frase da Simone de Beauvoir que fala que não, que os direitos das mulheres a gente tem que sempre estar vigiando e lutando, porque os direitos humanos a gente ou se mantém ou regride, né? Ele é muito difícil de avançar, então para ele avançar a gente realmente tem que ter essa busca constante. E a sua fala também me remeteu a um episódio que a gente gravou com a psicóloga Valesca Zanello, que fala muito sobre dispositivos de gênero, e ela falou sobre o Clube dos Homens, né? Então, o espaço público hoje em dia, ele é visto muito ainda como esse Clube dos Homens, esse ambiente ainda muito hostil às mulheres, né? Que ainda se é muito afastado, enfim, e tem toda uma estrutura e uma dinâmica que a mulher, quando está ali, ela é um pouco ou mal vista, ou criticada, ou mal falada. Então, é muito importante essa união das mulheres, né, dar as mãos, como a gente, inclusive, fala aqui no Lidera, vamos juntas, porque juntas vamos mais longe, para a gente conseguir, de fato, quebrar essa barreira. Nisso, a gente já vai encaminhando para a nossa última pergunta, que é exatamente sobre esse ponto, né, que é essa questão do He4She, né, a campanha da ONU para dos homens apoiarem essa luta das mulheres. E você poderia nos contar um pouco sobre que forma, né, o constitucionalismo feminista entende
a participação dos homens dentro desse movimento? Essa pergunta me toca muito, porque quando a campanha foi lançada, eu particularmente fui uma das que primeiro torceu o nariz, porque para mim, né, a campanha do He4She, eu pensava, poxa, mas nem no que diz respeito aos direitos das mulheres seremos nós as protagonistas do debate. Mas eu acho que, do ponto de vista estratégico, é fundamental que a gente incorpore, né, nessa mesma linha que vem a campanha das Nações Unidas no âmbito interno, e entenda que o constitucionalismo feminista não é uma pauta das mulheres constitucionalistas, ele é uma pauta do constitucionalismo, ponto. O constitucionalismo contemporâneo tem que ser o constitucionalismo feminista, seja ele produzido por homens, seja ele produzido por mulheres. E é fundamental que a igualdade de gênero seja compreendida e seja apoiada por todos e todas aquelas que produzam o direito constitucional. Isso não é uma questão que envolve apenas mulheres, é uma questão de direitos humanos e que, portanto, né, nos abraça a todas e todos. Obviamente, o He4She clama aí não a substituição do protagonismo feminino nessa luta, né? Mas justamente a solidariedade masculina, né? Esse exercício tão difícil hoje em dia, né? De alteridade, né? Com relação aí às mulheres, que os homens exerçam a alteridade nesse sentido, né? Obviamente, isso não significa colocar as mulheres à margem desse movimento, né? As protagonistas do constitucionalismo feminista são as mulheres e devem ser as mulheres, até porque elas foram, desde o início do discurso constitucionalista, excluídas, então é a nossa vez, é a nossa voz, sem a menor dúvida, mas isso, obviamente, não coloca aí tão poucos homens à margem, né? A ideia, portanto, da consagração de uma solidariedade constitucional nesse sentido é fundamental para que o constitucionalismo feminista seja uma pauta do constitucionalismo contemporâneo, não a pauta das constitucionalistas contemporâneas apenas. E é fundamental para isso que a gente tenha, obviamente, espaços como esse, né, de discussão que nos permitam aí reverberar essa voz e também reverberar esse convite aos nossos professores de direito constitucional, aos nossos advogados, juízes, legisladores, executores de políticas públicas que adotem essa visão, que adotem essa lente e, com isso, também abram e cedam espaço às mulheres, né? Isso é fundamental. Portanto, acho que o He4She é uma iniciativa internacional muito bem-vinda também no nosso campo interno, constitucional, e que precisa, sem a menor dúvida, aí, permear um pouquinho mais de sementes, porque hoje a gente vê que, obviamente, existe o crescimento de um protagonismo feminino, mas ainda muito aquém do que nós gostaríamos de ver consolidado. E muitas vezes a gente observa nos eventos lá, até brinca, né? É a cota da mulher palestrante que foi chamada lá para a mesa, porque, obviamente, hoje não tem cabimento, né, um painel exclusivamente masculino. Mas a gente ainda tem algumas naturalizações com relação a isso. Nós não nos espantamos de olhar para o nosso Supremo Tribunal Federal e encontrarmos lá apenas 2 ministras. E aí eu me lembro da frase da Justice Ginsburg, que falava que só ia parar quando houvessem 9 mulheres no bench, né? Então, acho que é isso, nós não podemos naturalizar, nós temos que nos assombrar que num país em que mais da metade da população é mulher, em que mais da metade hoje das advogadas são mulheres e não são homens, nos cursos de direito a maioria também é composta por estudantes mulheres e não por estudantes homens, nós temos que manter esse assombro e cada vez mais pressionar e lutar para que a igualdade efetivamente alcance todos esses espaços. Pessoal, então por hoje é isso. Hoje tivemos a querida professora Melina Fachin como nossa convidada, uma das maiores referências na matéria de constitucionalismo feminista do país. Melina, eu sou sua fã declarada, toda oportunidade que eu tenho de convidá-la em algum evento, enfim, e aqui também no nosso podcast sempre é um nome que eu levanto, porque todas as vezes
que eu a escuto, eu aprendo muito, muito, muito mais e realmente me incentiva e me estimula a estudar e a pesquisar. Fui anotando várias referências, inclusive já fazendo pesquisas aqui dos livros que eu quero comprar. Então, até estou pensando que a gravação desse episódio foi muito caro, porque acabou que eu já enchi meu carrinho aqui da Amazon cheio de livro. Mas muito obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria te ouvir, é um grande aprendizado. E a gente queria aproveitar esse espaço para que a gente está se despedindo, e aproveitando agora esse espaço para nos despedirmos, Melina, conta para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar nas redes sociais e também sobre a obra do Constitucionalismo Feminista, onde eles podem encontrar, enfim, falar um pouco mais dessa obra coletiva. Obrigada, eu queria super agradecer. Para mim foi uma alegria conversar com você, Kika, com a Carolina. Como eu disse, esse é um tema que, além, obviamente, de me pulsar as ideias, me pulsa também o coração. Eu sou um pouco ostracizada das redes sociais, mas por conta da pandemia, eu criei um Instagram, até mesmo para participar, às vezes, de alguns eventos que são por lá. Então, podem me encontrar no Instagram, que é melina.faquin, eu acho, não tenho nem certeza, mas acho que é isso mesmo. E o nosso projeto do Constitucionalismo Feminista teve os seus 2 primeiros volumes lançados pela Juspodium, estão esgotados, estamos aí vendo os nossos próximos passos do projeto editorial, e em breve, tenho certeza, teremos notícias aí com relação aos nossos novos frutos do constitucionalismo feminista. Mas queria também indicar, enfim, imagino que todos e todas que estão nos ouvindo já conheçam, mas existe o perfil das constitucionalistas no Instagram, que além de ser fruto, obviamente, de muito conhecimento e aprendizado, também é um bom acesso aí para as novidades futuras que virão. Melina, muito obrigada. É uma honra tê-la aqui no Lidera Podcast. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Nos acompanhe no Instagram, @Lidera Observatório Eleitoral, e nos aplicativos de podcast. Se gostou do nosso episódio, compartilhe e curta o nosso perfil no Instagram. Esse pequeno gesto nos ajuda a crescer, levar aos nossos ouvintes mais informações sobre o universo feminino e a dar amplitude às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. Apresentação e coordenação do episódio: Carolina Gomide e Cristina Neves da Silva. Coordenação geral do podcast: Ana Clara Balzac, Bianca Gonçalves e Silva e Cristina Neves da Silva. Coordenação acadêmica: Marilda Silveira. Produção e trabalhos técnicos: José Jancimar.